Agora são 17h22 da tarde e chegou a hora do Momento Agro. Nossos convidados de hoje já estão presentes em nossos estúdios. Eles que são acadêmicos do IFPR Campus Palmas e estão cursando o 4º período de agronomia. Tenho o prazer de apresentar a vocês o Sr. Jean Reginato e a nossa ilustre Juliana Alanes. Para o dia de hoje, eles vêm trazendo um assunto muito importante para os nossos agricultores. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jean Carlos Reginato e vim aqui hoje abordar sobre o assunto sobre salinidade no solo. Salinidade é um dos problemas enfrentados pelo agricultor hoje em dia e para amenizar precisamos escolher qual tipo de fertilizante usar. Manter o solo num nível adequado de nutrientes para o crescimento e produtividade das plantas. E ver que não é uma tarefa muito fácil, né? Mais difícil ainda suprir sem atingir os níveis de toxicidades e os efeitos negativos resultantes pelo uso do sal, né? O sal que está empregado no solo. Já é difícil de você conseguir fazer uma adubação, uma correção aí em solos normais, então calcula aí quando você tem salinidade no solo, que você não pode deixar ultrapassar os efeitos, os limites de sais no solo, né? Para você extrair o melhor potencial do cultivo, é escolher uma combinação de insumos corretos, que potencializam a produtividade da lavoura de forma a evitar o processo de salinização. O que é uma salinização no solo? A salinização representa o teor de sais solúveis presentes no solo, acúmulo excessivo desses que ocorre de uma forma natural ou influenciado pelas atividades humanas, né, como a gente estava comentando. O processo de salinização, o que mais acontece altera o potencial osmótico da água, né? Com isso eu posso retirar a água das células e levam à morte da microbiana das raízes, em um processo chamado de plasmolise. A salinização ainda pode ter um teor menor ou maior impacto, né? Tudo depende do tipo de solos que a gente está trabalhando. São muito mais intensificados em solos argilosos e quase não existem em solos arenosos, né? Pois nos solos arenosos não tem onde se ligar as cargas e acaba lixiviando. Por que aumenta o que causa o aumento da salinidade do solo? O processo pode acontecer de causas naturais, como a gente tinha comentado, que é você gerar uma adubação, um exemplo de um KCl, aí você usa muito o KCl, que tem cloro, né? Mais o sal, o uso efetivo, e outra de forma natural, que são perto dos mares, né? Que tem a atividade salina do mar. Enquanto a salinidade primária apresenta causas naturais, como o regime pluviótico mal distribuído, pode também ser afetada por mudanças climáticas. A salinidade secundária inclui causas humanas decorrentes do manejo inadequado e da irrigação, padrões de rotação de corte inadequados ou de contaminação, que agrava mais ainda esse cenário é que algumas das fontes disponibilizadoras de nutrientes utilizados no manejo agrícola são altamente salinas. Como a gente tinha comentado, um dos exemplos é o cloreto de potássio, o KCl, com alta concentração de cloreto, 47% na sua composição. Isso é um índice de 116%. Para fins comparativos, o número é muito próximo, muito parecido com o nosso sal de cozinha, né? Que nós temos 153% de índice salino. Outras adubações que a gente usa aí: cloreto de potássio, o mais salino, o nitrato de sódio, 100% o índice salino, o sulfato de amônia, que também trabalha com 69% de salinidade, e o sulfato de potássio, que tem 46% de salinidade do índice salino, o MAP vem logo atrás com 30% e o DAP também com 34% de índice salino. Quais são os impactos da salinização na microbiota? Embora eles constituem menos de 0,5% da massa do nosso solo, os nossos organismos, como sabemos, são essenciais para a manutenção da saúde do solo e da produtividade da lavoura, por participarem dos processos de oxidação, nitrificação, amonificação
oxidação e a fixação biológica de nitrogênio. Esses processos tornam os nutrientes da matéria orgânica disponível para a planta, além de solubilizar nutrientes que estão nas rochas, né? No caso do nitrato, o sulfato e o fósforo, por exemplo, estão presentes no solo primeiramente e graças aos micro-organismos que são liberados para ficar disponível na solução do solo. Outra forma importante da microbiota do solo é ajudar a combater os patógenos e doenças nas plantas, né? E assim, a preservação desses micro-organismos faz parte do bom manejo do solo e da lavoura. Qualquer distúrbio ambiente, solo, pode afetar as comunidades microbianas e, em consequência, afetar diretamente a ciclagem de nutrientes e inclui o uso de fontes inadequadas de nutrientes, como fertilizantes com alta concentração em salinas. Então, não é simplesmente você vai solidificar o solo, você vai aumentar o índice de salinização e com isso você vai ter vários efeitos secundários, né? Que é o processo vai diminuir a vida do microbiota, e sem a microbiota do solo a gente não consegue ter boas produções, a gente vai sofrer bastante com isso, né? Outra coisa, o que acontece com solos salinos? Redução do potencial do crescimento das plantas devido ao desequilíbrio da solução do solo, dificultando a retirada de água do solo pelos micro-organismos e raízes, redução da atividade enzimática, que levam a percas de produtividade e rentabilidade, redução da respiração do solo em até 50%, isso é muita coisa, é um decréscimo na população da microbiota do solo, diminuição da distribuição de fungos, como formas importantes que são as simbioses, né, nas raízes das plantas e as microrrizas, e ainda temos um monte de resultados que mostram que a salinidade afeta plantas e micro-organismos de dois mecanismos primários: efeito osmótico nas plantas, né, e os efeitos de íons específicos. Como combater uma salinização de um solo escolhendo o fertilizante certo? Uma forma de combater a salinização e suas consequências para as plantas e micro-organismos é optando por fertilizantes de baixa concentração de cloro e um baixo índice salino, como a gente tinha comentado, o DAP, o MAP, aí bem pouca índice salino, né? O índice salino, aqui a gente fala aqui de um produto aqui que é o K-Forte, que está entrando no mercado muito bem, ele é apenas de 0,17%, então é muito baixíssimo o índice salino. Para áreas de solo salino, ele é muito bem, vai trabalhar muito bem. O siltito de glucomito possui propriedades para desenvolvimento na nutrição das plantas, além de promover a melhor estruturação do solo. Entre as melhores está a retenção de água e nutrientes. Esse siltito de glaucomítico também tem essa vantagem de retenção maior de nutrientes e água, o que torna a microbiota do solo muito mais saudável, né? E também muito mais produtiva. Através dessas práticas mais sustentáveis e uso de melhores fertilizantes, né? Aqui no trabalho a gente fala muito do uso do K-Forte, que está vindo muito bem aí no mercado e está sendo muito aceito pelos produtores, que possam produzir alimentos mais nutritivos por mais tempo. Eu acho que é isso que nós tínhamos para falar sobre a parte de solo, e agora a nossa amiga Juliana vai falar sobre como que fica na planta, como age na planta. Oi, eu me chamo Juliana, sou acadêmica do curso de agronomia, estou aqui com o Jean, batendo esse papo, e vou falar um pouco sobre o estresse salino, os efeitos dele na planta, né? Que o movimento da água no sistema solo, planta e atmosfera acontece principalmente pela diferença de potencial. Quando temos uma grande concentração de sais, o potencial osmóticos, que é aquele que está relacionado com a salinidade, se torna mais negativo, como se a água movimentasse do maior para o menor potencial. A maior presença de sais na zona radicular dificulta o processo de absorção de água pela planta. Quando a planta não consegue absorver toda a água necessária para realizar seus processos metabólicos, os estômatos se fecham para reduzir as perdas de água pelo processo de transpiração.
Os estômatas são aberturas microscópicas encontradas ali, principalmente nas folhas, responsáveis por realizar as trocas gasosas, que também incluem a água. Esse fechamento reduz a assimilação de dióxido de carbono, que é o CO2, pela planta e impacta diretamente na fotossíntese, pelo processo qual as plantas convertem a luz solar e os nutrientes absorvidos em energia necessária para a produção de flores, frutos e grãos. Dentro desses diversos efeitos que o estresse salino causa na planta, são de maior impacto nos estágios iniciais da planta, no seu desenvolvimento das culturas, e diversas pesquisas apontam para que a principal afetada sobre isso é na germinação, o volume e comprimento de raízes e massa seca. Isso sem contar que a salinidade pode gerar uma série de efeitos secundários, como toxicidade. Os sintomas dessa condição aparecem quando os íons são acumulados em altos níveis nos tecidos vegetais e geram a queima das bordas da folha. A tolerância da planta ao estresse salino vai depender tanto do seu mecanismo fisiológico, bioquímico e enzimático para lidar com ele, quanto de diversos outros fatores, como concentrações de sais, granulometria de solo, duração da exposição, espécie, estágio de desenvolvimento. Cada planta vai apresentar uma faixa de tolerância específica à salinidade, e que precisa ser levada em consideração no momento da análise e condições da água e do solo e do ambiente escolhido para a implantação da lavoura. Um dos maneiros mais utilizado ali para ter esse controle é um parâmetro denominado de condutividade elétrica, que consegue medir a capacidade de água ou solo em conduzir eletricidade e cresce proporcionalmente à medida que a concentração de sais aumenta. Então, quanto maiores os valores da condutividade elétrica, maior será a concentração de sal. Sabendo disso, a gente consegue traçar diversos planos de ação que vão desde as escolhas de cultivares tolerantes a condições naturais de salinidade do solo e a escolha de fertilizante com baixo índice salino. Devemos prestar muita atenção no manejo da água para fins agrícolas, uma vez que ela pode se tornar salinizada dependendo do manejo da adubação. Em um estudo realizado em regiões da Janaúba e Jaíba, quase 80% dos poços amostrados continham salinidade de média a alta. Então, tem que cuidar muito sobre isso. Só que ainda precisamos entender mais sobre como a salinidade afeta as diferentes espécies, genótipos que estão disponíveis para o cultivo, e é muito importante entender como as plantas respondem diante de fatores que possam afetar o seu desenvolvimento. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais.